Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Júnior Fernandes, é um prazer ter você por aqui. Pessoal, nesse vídeo eu quero abordar que tipo de modelo de MacBook é ideal para cada tipo de usuário no ano de 2024. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo baseado na experiência de alguns amigos que já estão pensando em adquirir o seu primeiro MacBook, ou os que já têm um MacBook um pouco mais antigos, e eu vejo uma grande dificuldade que eles têm quando se deparam com vários modelos de MacBooks hoje disponíveis, MacBook Air, MacBook Pro. Eles acabam se perdendo no meio dessas opções, e assim como os meus amigos têm bastante dificuldade na hora de estar comprando o seu Mac ou na hora de estar trocando, eu acho que esse vídeo é pertinente, pode ajudar várias pessoas que também estão com essa dúvida. Nesse vídeo eu vou passar para vocês as minhas experiências com o MacBook Air M1 e M2 de 13 polegadas e o MacBook Pro M1 Pro de 14 polegadas. E se você que está aí do outro lado da tela também está com essa interrogação, fica comigo até o final desse vídeo. Eu já sou usuário de Mac há mais de uma década, já tive MacBook Air, MacBook Pro, MacBook White, iMac. E nesse vídeo eu quero passar para você qual o MacBook ideal para o seu uso, para que você não gaste muito dinheiro e compre uma máquina superdimensionada. E como os Macs no Brasil são muito caros, para que você não compre uma máquina muito inferior ao que você está precisando e sua compra se torne uma frustração ao invés de alegria. Primeiro, eu vou fazer aqui um breve resumido comparativo entre as principais diferenças de hardware entre o MacBook Air M2 e o MacBook Pro M1 Pro. E um pouquinho mais adiante, eu vou passar para vocês como essas diferenças se traduzem no uso real, no dia a dia. E tanto o MacBook Air M2 como o MacBook Pro M1 Pro, que eu vou fazer o comparativo nesse vídeo, são os dois modelos base. O MacBook Air M2 tem 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. Já o MacBook Pro M1 Pro começa com 512 GB de SSD e 16 GB de memória RAM. E vale observar aqui que o MacBook Pro que eu estou apresentando nesse vídeo é o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro. A Apple também tem o MacBook Pro sem ser o chip Pro com o chip M1 normal, e essa versão se aproxima muito mais do MacBook Air do que da linha Pro da Apple. O MacBook Air com chip M2 conta com um processador que vem com 8 núcleos, sendo eles 4 núcleos de eficiência para economizar energia e 4 núcleos de desempenho para dar velocidade nos trabalhos. Fora isso, conta também com 8 núcleos de GPU. O processador do MacBook Air não conta com cooler para fazer resfriamento, então se você demandar muito processamento dele, tarefas que sejam muito pesadas, ele vai esquentar, e quando ele atingir uma certa temperatura, ele vai diminuir o clock do processador para evitar o superaquecimento da máquina. Já no MacBook Pro com chip M1 Pro, a gente conta também com um processador com 8 núcleos, só que nesse caso são 6 de desempenho e só 2 de eficiência. Então só por aí você já pode ver que ele já é bem mais rápido que o chip do MacBook Air. Fora isso, ele conta também com 14 núcleos de GPU, são 6 GPUs a mais do que no MacBook Air, e ele conta também com um cooler para resfriar o processador, e isso faz toda a diferença, já que assim ele não vai ter que diminuir a velocidade do processador para não gerar o superaquecimento da máquina. E fora isso, a largura de banda da memória é o dobro no MacBook Pro, que é 200 GB, contra 100 GB do MacBook Air. Então, pessoal, eu acho que pelo que eu apresentei até aqui, deu para sentir um pouco da diferença em relação ao que o MacBook Pro vai te entregar e o que o MacBook Air tem para te oferecer também. Porém, uma coisa que eu queria frisar bastante aqui é que apesar do MacBook Air ser um computador super leve, pequeno, compacto, hoje ele é o computador, um notebook de entrada da Apple, tem um preço de $1.000, e apesar disso tudo, desse tamanho super pequeno e compacto, não se traduz no poder de processamento desses chips M1, M2 e M3 da Apple. Às vezes a gente até esquece, mas a gente tem que se ater que hoje o MacBook Air M1 é muito mais potente que os MacBooks Pro de 2019 com chip Intel. Ele tem um poder de processamento que eu acredito que ele vai atender 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo. E olha só, por experiência própria, eu já uso há mais de um ano para fazer a edição dos vídeos aqui do canal o MacBook Air M1 com 16 de RAM e 256 GB de SSD. Eu não posso afirmar para vocês em relação aos outros softwares de edição, mas eu vou afirmar pelo software que eu uso, que é o Final Cut Pro. Olha, eu faço todos os meus vídeos aqui do canal na câmera que eu tenho, uma Sony ZV-10. São todos os vídeos gravados em 4K a 24 frames, e junto para fazer essa edição também coloco vídeos aqui do meu iPhone gravado em 4K, e sempre coloco de 2 a 3 tracks na minha timeline, mais música, fotos, correção de cor, efeitos, e juntando isso tudo eu gero em torno de uns 80 GB de arquivo para fazer a edição de vídeo. E eu confesso para vocês que cada edição que eu faço eu tento desafiar os limites desse MacBook, mas cada vez mais ele me surpreende, porque ele edita tudo. É lógico que
conforme vai passando o tempo, eu vou tentando melhorar mais as minhas edições e vou inventando mais firulas, mais coisas para colocar, e chega uma hora que ele começa a dar engasgadinha, principalmente se eu começo a aumentar muito o número de tracks, se eu começo a colocar 4, 5, muita tracks em 4K 60, ele começa a dar uma engasgadinha ali e tal, dá um pouquinho, mas vai. Mas cara, se você vai editar vídeo de celular, se você vai editar 1, 2 tracks, se você vai editar 1080p, cara, ele vai fazer isso com o pé nas costas. Vocês não têm noção da capacidade que esse chip M1 e o M2 têm. É surreal. Agora, em relação ao desempenho do SSD desses dois MacBooks, fica da seguinte forma. O MacBook Air M2 com HD de entrada de 256 GB atinge velocidades em torno de 1,5 1,6 GB por segundo. Isso se for o MacBook Air M2 de entrada. Caso você compre a versão que vem com 512 GB, a taxa de transferência vai dobrar. Ao invés de ser 1.5, 1.6, ela vai para 2.5, que é a mesma taxa de transferência que vinha no MacBook Air M1. Já o SSD do MacBook Pro com chip M1 Pro atinge velocidades surreais de 5 a 6 GB por segundo. Para mim foram os SSDs mais rápidos que eu tive contato até hoje, o que é pelo menos 3,5 vezes mais rápido que o SSD do MacBook Air M2. E uma das grandes diferenças entre esses dois MacBooks é a portabilidade. O MacBook Air M2 pesa 1,240 kg, já o MacBook Pro pesa 1,610 kg. Uma diferença de 430 gramas, seria equivalente a 2 iPhones 14 Pro juntos. E nessa questão de portabilidade, o MacBook Air sai na frente com um peso super leve, ele tem um peso bem abaixo dos outros notebooks do mercado, e a sensação que você tem quando você coloca ele na mochila é que você não está carregando um notebook, e sim um tablet. Já o MacBook Pro, com seus 1,6 kg, não chega a ser pesado, mas você já tem a sensação que está carregando um notebook na sua mochila. Em relação às dimensões, as medidas dos dois são muito próximas, com o MacBook Air sendo bem mais fino que o MacBook Pro. A tela do MacBook Air é uma tela de LED de 13,6 polegadas, com uma taxa de atualização de 60 Hz e 500 nits de brilho. Já a tela do MacBook Pro é uma tela de mini LED de 14,2 polegadas, lembrando que o mini LED é uma tecnologia muito superior à tela que vem no MacBook Air. Ela conta com uma taxa de atualização de 120 Hz, que deixa as imagens muito mais fluidas, que é o dobro dos 60 Hz do MacBook Air, e um brilho de 1000 nits, podendo chegar até 1600 nits em HDR. E apesar da tela do MacBook Pro ser melhor que a tela do MacBook Air, eu usei essa tela por mais de 2 anos e posso te afirmar sem sombra de dúvida que essa tela vai atender muito bem 99% dos usuários comuns. Mas no geral, usando as duas telas, a grande diferença que eu vejo de uma para outra é que no MacBook Pro, como ele tem 120 Hz, as imagens ficam mais fluidas, e uma outra vantagem da tela do MacBook Pro é que ele já vem com 11 perfis de calibrações de cores pré-programados pela Apple, e isso é muito bom para quem vai fazer uso profissional dessa máquina, porque nem vai precisar ficar perdendo tempo e nem gastar dinheiro com programas de terceiros para fazer a calibração dessa tela. A webcam desses dois notebooks já são Full HD, desde que você esteja exposto a uma boa iluminação. Ele vai te entregar ótimas imagens, tanto nas suas chamadas de vídeo como nas suas gravações, mas pelo valor que a Apple cobra desses notebooks, com certeza já poderia vir com uma webcam 4K. No que diz respeito ao som desses notebooks, o MacBook Air vem com 4 alto-falantes, já o MacBook Pro vem com 6 alto-falantes, mas mesmo tendo 2 alto-falantes a menos, o som do MacBook Air é muito bom. Já o som do MacBook Pro, como era de se esperar, é um som que a primeira vez que eu escutei, ele realmente me chamou a atenção. Ele tem agudos bem definidos, tem um pouquinho de grave também, e a experiência que você tem quando você escuta o som do MacBook Pro é como se você estivesse escutando uma caixinha de som Bluetooth pequena de boa qualidade. Agora, em relação às conexões, o MacBook Air M2 já conta com carregamento via MagSafe, que eu tenho certeza que já salvou milhares de computadores. E para quem não conhece o MagSafe, ele se conecta no seu computador magneticamente, e caso alguém acidentalmente tropece no fio do carregador, o conector se solta e o seu MacBook fica lá paradinho onde ele estava, abençoado por Deus. E conta também com 2 portas USB-C e uma entrada para fone de ouvido. Já no MacBook Pro, a gente conta com bem mais conexões. A gente conta com carregamento via MagSafe, conta com 3 portas USB-C, uma entrada para cartão SD, que é essencial, uma saída HDMI e uma entrada para fone de ouvido. Quando eu comprei o MacBook Air, eu não usava ele aqui para o canal, eu fazia o uso mais doméstico dele e não sentia tanta falta das portas USB, mas a partir do momento da abertura desse canal e eu comecei a trabalhar com ele no audiovisual, realmente as portas USB fizeram muita falta, principalmente a entrada de um cartão SD.
mas para a maioria das pessoas que vão usar esse tipo de computador, talvez 2 portas USB seja mais que suficiente. Em relação à autonomia de bateria, o MacBook Air, segundo a Apple, pode atingir até 18 horas em uso leve, já o MacBook Pro até 17 horas. E eu acho que nos 2 casos é mais que suficiente para um dia inteiro de trabalho. Mas no uso mais básico do dia a dia, você não vai sentir diferença. O MacBook Air M2 manda super bem também. Então, baseado nisso aqui que eu falei, se você quer o MacBook Air, tanto o M1 quanto o M2, para fazer trabalhos de escola, para usar no pequeno escritório, precisa de portabilidade, tem que estar com o computador sempre junto com você, e até mesmo para quem vai fazer trabalhos profissionais e não está querendo desembolsar tanto dinheiro assim, afinal de contas, o MacBook Pro, seja ele o M1 Pro, o M2 Pro, o M3 Pro, ainda é muito caro aqui no Brasil, e com o MacBook Air você vai conseguir fazer grandes trabalhos e ele nunca vai te deixar na mão. Já o MacBook Pro, eu acho que ele realmente é voltado para quem faz trabalhos profissionais, se você trabalha com algum tipo de programação mais avançada, motion graphics, se você é um filmmaker profissional ou tem uma produtora e vai trabalhar com câmeras profissionais, com arquivos bem mais pesados, como uma Canon R6 ou R5, ou até mesmo uma Sony A7 IV ou A7 III. Esses tipos de câmeras têm arquivos bem mais pesados, com bitrate bem mais alto, e talvez o MacBook Air não vá dar conta de rodar todos esses tipos de arquivo. Sem contar também que você vai ter uma tela de mini LED com a qualidade de cores um pouco melhor, vai ter as conexões a mais e a entrada de cartão SD ali sempre à mão na hora que você precisar para descarregar os arquivos da sua câmera. E se você fizer um volume de edições muito grandes aí ao longo do mês, o MacBook Pro pode fazer muita diferença, porque em todos os testes que eu fiz aqui de exportação de vídeo, o MacBook Pro sempre fez a metade do tempo do MacBook Air, então se você exportar um vídeo que ia dar em torno de 1 hora no MacBook Air, no MacBook Pro ele ia gastar em torno de 25 minutos a meia hora, e isso para quem faz muitas edições ao longo do mês pode gerar uma diferença boa aí no faturamento. Então galera, é isso aí, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Eu me empenhei ao máximo aqui para poder passar para vocês um pouco da minha experiência aqui com esses 2 notebooks, e a minha intenção com esse vídeo foi com que você não gastasse muito dinheiro comprando um computador que ia ser superdimensionado para você, ou que de repente você não se frustrasse com a sua compra, tentando economizar um pouco mais e comprando um computador que não fosse atender às suas necessidades do seu dia a dia para fazer um uso mais profissional. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço, por favor, deixe seu like, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai recomendar ele para mais pessoas. Eu te convido também a se inscrever nesse canal, falta pouquinho para chegar nos 1000 inscritos, eu vou ficar muito feliz em poder contar com a sua inscrição aqui no nosso canal. Frequentemente eu posto vídeos aqui com conteúdo de tecnologia e audiovisual e vai ser sempre um prazer poder contar com você por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.